Salve, rapaziada do canal do Leão, já vai chegando deixando seu like, seu hypar. Rapaziada, o Vitória mais uma vez frustra a empolgação, o entusiasmo do seu torcedor. É impressionante como o time não consegue embalar por muito tempo. Ganha uma, ganha duas, torcida empolga e o torcedor tá doido, cara. O torcedor tá doido pra pegar, pra embalar e junto, encher o barradão os próximos jogos que tem e apoiar, fazer festa, corredor rubro-negro, aeronegro, tudo que o clube, né? Porque a gente não faz pelo elenco, porque o elenco é ruim, a gente faz pelo clube. Mas galera, empolgação, entusiasmos e apoios à parte, a gente precisa estar em mente sempre uma coisa: esse elenco é muito ruim, velho. Esse elenco é muito ruim. E eu tô usando aqui um adjetivo mais ameno, porque assim, tamo ali numa situação ainda que dá pra gente ter esperança. Então, não é bom a gente falar o que a gente acha de fato desse elenco. Mas os jogadores que Fábio Mota escolheu para representar o Vitória na Série A de 2025 estão muito além do nível de uma série, muito aquém do nível de uma Série A. Claro, fator sorte às vezes ajuda, o Vitória às vezes vai ser mais prejudicado do que os times do eixo, mas a gente precisa ter consciência disso, o time é ruim. Então, o que vier a mais é lucro. O que a gente hoje conseguir trazer de pontuação, de vitórias desse elenco é lucro, porque o time é muito fraco para uma Série A, tá, gente? Eu não sei, talvez fosse um time competitivo em uma divisão inferior, mas para essa divisão, o time é muito fraco. Rapaziada, fazer uma pequena pausa para dizer que a gente está com a campanha no Apoia-se de financiamento coletivo. Você que saiu do canal do Leão, curte nosso conteúdo, acha que nosso conteúdo é útil, de alguma maneira já se sentiu representado por nossas opiniões, quer que o canal do Leão continue criando conteúdo, então clica aí no Apoia-se e contribua com qualquer valor. Temos uma meta, batemos 12% dessa meta. Tá, o bom do Apoia-se é que você consegue ver quanto o canal já arrecadou, ao contrário aí de doações diretas por Pix, que você não consegue saber quanto foi que o canal do Leão arrecadou. No Apoia-se vocês conseguem saber porque temos uma meta, tá bom, gente? E a meta tá lá explicado tudo direitinho, qual é o nosso objetivo. Então você que não pode se tornar membro, muita gente reclama porque para se tornar membro tem que ter cartão de crédito, etc. Pode ajudar a gente no Apoia-se. O QR Code tá aqui em cima e o link tá aqui embaixo, fica mais fácil você clicar no link. Só você fazer um cadastro rápido, se você não tem Apoia-se. Algumas pessoas até já tem, porque contribui para outros canais. O apoio de vocês para a continuidade de nosso trabalho é de fundamental importância, tá bom? Há uns 10 dias, um pouco mais de 10 dias atrás, a missão era impossível, tá? Fã por mim, eu já tinha em mente que o Vitória encaminhava para a segunda divisão. Achava que já era irreversível. Os times que estavam em cima tinham conseguido descolar e colocar uma diferença muito grande. O Vitória, gente, chegou a estar 7 pontos para sair da zona, né? Porque era 6 de distância para o Santos, mais um que precisa colocar sempre um a mais, porque o Vitória sempre vai ter uma vitória a menos do que os adversários que ele tá competindo ali. Então o Vitória chegou a estar 7 pontos. Hoje, eu tô gravando o vídeo pelo menos domingo agora de manhã, o Vitória tá com a mesma pontuação do Santos. Então o Vitória, teoricamente, nesse momento, o Santos ainda joga hoje, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, esperamos que o Botafogo vença. A diferença permanece a um ponto, porque o Vitória está empatado de pontuação, porém com critério de desempate de vitória a menos. Então, assim, o cenário mudou muito a nosso favor, tá? Então, a missão hoje é muito difícil, não é mais impossível. Tivemos a sorte de pegar o Bahia, que é praticamente 3 pontos garantido, mas nem sempre a gente vai ter sorte de enfrentar o Bahia. O próprio jogo contra o Bahia, a gente ganhou mais no misticismo, mais na questão do peso da camisa, no fato de eles sempre tremerem por vitória, do que, de fato, por questões de superioridade técnica. Você vê que o Vitória ganha com um gol de pênalti e um gol espírita que a bola desviou. Até hoje eu não sei onde foi que aquela bola desviou, que foi Deus mesmo que fez aquele chute mascado de Cáceres entrar pro gol e ganhamos o jogo. É normal, é Bavi. A gente não pode se iludir, porque clássico a gente está acostumado a vencer, independente dos níveis do nível dos times, né? Na boa fase, na má fase, é sempre assim. A gente vai jogar contra o Santos e ali também acontece um lance totalmente fortuito, onde o goleiro despiroca e faz um pênalti. A gente ganha de pênalti, segura, consegue segurar a pressão, né? Aí tem que dar os méritos. O time conseguiu segurar a pressão. O Santos também é um time limitadíssimo e vai enfrentar o Corinthians. Também não é o melhor Corinthians de todos os tempos, né? A gente teve o desacerto, é impressionante isso. Sempre que os adversários vão jogar contra o Vitória, os adversários vêm inteiro, velho. Os caras, Memphis e Yuri estavam machucados quase o campeonato inteiro. Pra jogar contra o Vitória, os caras se recuperam. É impressionante, assim.
Sempre os craques do time se recuperam na véspera do jogo contra o Vitória. E aí a gente vai jogar contra um Corinthians que também não estava numa situação boa. Agora já mais tranquilo, acho que foi a 39 pontos, né? Se eu não estiver enganado. Mas se o Vitória ganha, Corinthians entra no bolo ali também Porra, cara, a vitória de ontem teria sido fundamental, bicho. Eu não gosto. Toda vez que eu falo, eu tenho que rememorar e pensar nas possibilidades que a gente desperdiçou. Porque mais uma vez o Vitória toma gol no final do jogo e pior ainda, perde um jogo quando tava com a mais. É impressionante. É impressionante. O Vitória não conseguiu vencer nenhum jogo que estava com um jogador a mais. Pelo contrário, acho que não conseguiu nem. Não, tem o jogo do Juventude que a gente saiu na frente 2-0 e tomou empate. Cara, inacreditável, velho. Inacreditável. Acho que é a quarta, quinta vez que isso já acontece esse ano. Foi no Bavi, foi no jogo lá da Sul-Americana. Qual foi o outro jogo, gente? Foi do Juventude, agora contra o Corinthians. Chegou um ponto, o torcedor do Vitória agora vai entrar em pânico quando um jogador adversário foi expulso. Porque parece que é sinônimo de derrota pra gente. Mais uma vez o Vitória perde um jogo com um jogador a mais. E ali tinha muito jogo ainda pela frente. Foi mais ou menos nos 30 minutos, não foi isso? E mais uma vez o Vitória toma jogo depois dos 40 minutos. Se tirassem todos os gols que o Vitória tomou depois dos 40 minutos, acho que hoje a gente estava disputando a vaga na Libertadores. Porque a gente tomou gol no final contra o Atlético Mineiro lá no primeiro turno. Tomou gol do empate, né? Que a gente estava ganhando o jogo. Contra o Inter, tomamos gol com 47. Tomamos gol do empate do Sport aos 53. Gol contra o Juventude de empate aos 52. Gol de derrota pro Vasco também aos 53. E teve outros tantos que eu já tô até perdido. Do Palmeiras, tomou empate também depois do 40. E ontem, depois dos 40, numa bola beba, né? Como o pessoal chama, a gente toma empate novo. É um bagulho assim impressionante. Parece que ultrapassa realmente os limites assim, do racional. Por mais que o time seja ruim, às vezes a gente pensa que tem coisa espiritual envolvida também. Porque não é possível um negócio desse. Ontem era o jogo pro Vitória embalar e o Vitória não consegue embalar a sequência de vitórias. Qual o problema, mano, desse clube? Cara, o clube não consegue embalar a sequência de vitória. Sempre que dá pra completar uma sequência, acontece alguma coisa, o time vai lá e desanda. Então, ontem era, cara, porra, se vence ontem, mano, era o cenário perfeito, cara. Saía da zona, tava colocava o Corinthians no bolo também, que o pior de tudo é isso, o Vitória tá perdendo confrontos pra times que poderiam o Vitória trazer pra briga. Você vê que o Vasco descolou depois de vencer o Vitória. Eita porra. Pô, da iluminação caiu aqui. Só não pode cair o Vitória, né, gente? O Vasco descolou depois que venceu o Vitória. O Corinthians descolou depois que venceu o Vitória. Quem foi mais nesses últimos jogos? O Grêmio descolou. Era todos os times que eram pra vir pra briga. Se o Vitória ganha, ou se pelo menos empata Grêmio, Corinthians e Vasco, tava todo mundo no bolo ainda e a gente tava fora da zona. Então são detalhes, gente, que é o que eu falo. Se a gente pudesse mudar um ou dois jogos, uma ou duas peças, dois movimentos ali, teria mudado o rumo do campeonato inteiro. Tá? Não precisa nem nessa situação, na crise que a gente tá, a gente até vitórias, até empates teriam feito diferença, sabe? Mas é isso. Foi o time que o Mota montou. Não vamos nos esquecer. Vamos acreditar, tá? Mas galera, eu vou falar o seguinte: é frustrante. É frustrante. E eu falei alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, que a pior coisa que a gente poderia ter agora é esperança. E o Vitória conseguiu nos devolver a esperança. Eu vou torcer que essas esperanças se concretizem. Eu vou me agarrar no imponderável novamente. Eu soube até na rodada 29 do ano passado a gente tinha menos pontos do que o que a gente tinha na rodada 29 desse ano. Então eu vou me agarrar mais uma vez no imponderável. Mas se a gente olhar o elenco, cara, do Vitória, eu fico me perguntando como a gente vai conseguir sair dessa. Porque é um time realmente que não consegue produzir, não consegue competir com ninguém nesse campeonato. Em questão técnica, questão tática, em questão física, o Vitória sempre perde para todos os times em todos esses tópicos. Fato é, faltam 8 rodadas e o Vitória precisa basicamente repetir o aproveitamento de Jair Ventura até aqui. Jair Ventura tem o mesmo número de derrotas que tem de vitórias. Temos 8 rodadas pela frente. Precisamos ganhar 4 para garantir a Vero 5. Tá? Então, precisa repetir Jair Ventura precisa repetir o aproveitamento dele
e ali, né, colocar um pontinho, 2 pontinhos a mais. Vamos colocar aí 4 vitórias, 2 empates, 5 vitórias, gente, para garantir. Então só temos direito de perder mais 3 jogos. Aí é que tá o X da questão, né? Tá difícil, tá. Já esteve mais difícil, já esteve mais difícil. E é por isso que eu vou seguir acreditando. E eu vou até, confesso a vocês, eu vou dar uma segurada nas críticas, porque tem muita crítica para ser feita das decisões desse ano. Mas vamos tentar pegar leve nesse momento que a gente aí conseguiu melhorar nossas chances de permanecer na Série A, embora, repito, ainda seja uma missão muito difícil, mas é uma missão que já foi impossível. Mas estamos falando de algo que para mim era inimaginável há 2 semanas, 3 semanas atrás, e agora é algo palpável, possível. Quanto ao lance capital do jogo, gente, eu sinceramente, quem me acompanha aqui sabe, eu não gosto de ficar chorando negócio de arbitragem. Eu não gosto de atribuir as derrotas do Vitória a erros de arbitragem, porque geralmente o Vitória é derrotado por conta da sua própria incompetência, sua própria falta de qualidade. A Vitória teve 20 e 25 minutos com um a mais e não conseguiu fazer gol. O Vitória esteve jogando no Barradão, que é o seu estádio, é o seu caldeirão. Não conseguiu vencer um Corinthians fragilizado, não conseguiu chutar gol, não conseguiu ter predominância, usar o fator da torcida a seu favor, como foi em vários outros jogos. Então, não vou reclamar de arbitragem, porque independente daquele lance, que pra mim é inconclusivo, eu não vou dizer nem que a bola entrou, nem que a bola não entrou lá ele. Mas acho que assim, a obrigação do Vitória era ter no mínimo empatado aquele jogo. No mínimo ter empatado aquele jogo. Então eu sinceramente me nego a reclamar, a gente já sabe como é a arbitragem, vai continuar sendo assim. Então não vou ficar aqui buscando subterfúgio para justificar o insucesso do Vitória nas partidas, tá? Obviamente que a gente já foi prejudicado contra o Vasco. Há quem diga que a gente foi prejudicado contra o Palmeiras, que eu discordo, mas há quem diga. Teve gente que chegou a dizer que o Vitória foi prejudicado contra o Fluminense, porque cada expulsão de Dudu, que eu discordo peremptoriamente, mas é a opinião do torcedor, então minha opinião, a cor do torcedor é outra, cada um tem direito. Mas, gente, não dá pra eu olhar para um elenco, tanto de limitação que a gente tem, e atribuir a nossa derrota, o nosso sucesso, a detalhes de arbitragem. Mas a luta continua. E é isso, gente. A luta continua, as esperanças continuam acesas. Vamos juntar os cacos e de novo ir pra cima para conquistar essa permanência na Série A e torcer por dias melhores no ano de 2026.